Olá, meu nome é Eduardo Crispim, eu sou acadêmico de agronomia do segundo período na instituição Centro Universitário Integrado e estaremos apresentando um trabalho na matéria do projeto interdisciplinar orientados pelo professor Johnny sobre a prevenção do meio ambiente e boas práticas para a agricultura. Olá, meu nome é David. Sou estudante do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão e hoje estou disposto a trazer informações para os leigos e falar um pouco dos efeitos de uma má utilização do solo e os cuidados para diminuir os impactos ambientais. Você já ouviu falar em assoramento? Pois bem, vou discorrer um pouco sobre o assunto. O que é o assoramento? O assoramento nada mais é que o processo em que o curso da água são afetados pelos acúmulos de sedimentos carregados pelas enxurradas da chuva até o rio, o que resulta no excesso de material sobre os leitos do rio e dificulta a navegabilidade e o seu aproveitamento. Outro fator é que, quando os sedimentos misturados-se à água escoada, os cursos do rio ficam mais pesados e volumosos, o que causa os problemas como a quebra de pontes e as cheias excessivas, com inundações de locais próximos. Somados a isso, a perda de vegetação subaquática e das condições de habitats para os peixes e outros animais aquáticos, dificultando até mesmo a reprodução das suas espécies, através de uma redução no volume de água dos rios, que pelo excesso de detritos se torna turvos e impede a penetração de luz, impedindo a renovação do oxigênio que os peixes e outros organismos precisam para continuar a viver, além de colaborar para o desequilíbrio de um ecossistema. Originalmente, esse é um processo natural, mas é intensificado pela ação humana, que vem acelerando esse antigo processo através de desmatamentos, desbarranqueamentos de áreas agricultáveis e outras ações que acabam por expor o solo. Uma técnica muito simples e muito eficaz para a prevenção do solo e melhoria de produção na lavoura é a cobertura de solo. A ideia se consiste em literalmente cobrir o solo com palhadas, milheto, sorgo, etc., para que tenha uma proteção do solo contra as variações bruscas de temperatura, obtém uma retenção de umidade no solo, o combate a ervas daninhas, fornece nutrientes para o solo, protege da erosão, protege o solo dos impactos das gotas de chuva. Olá, meu nome é Eduardo Bassani e sou acadêmico do segundo período do curso de Agronomia no Centro Universitário Integrado. Nesse vídeo falarei sobre as erosões, dando ênfase no tema Vossoroca. As erosões são causadas devido à maneira inadequada do produtor manejar o solo. Ela pode acarretar diversos fatores, como por exemplo a vossoroca. A vossoroca é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão causado pela água da chuva e intempere em solo onde a vegetação não protege mais, causando assim grandes danos ao meio ambiente e também ao produtor, uma vez que uma das principais consequências desse processo erosivo é a grande perda de massa do solo. Alguns métodos podem ser utilizados para o combate desse fenômeno, sendo eles: isolar a área para que não haja contato de animais com o terreno, construir canais acima da vossoroca para que a maior parte da água escoe pelas laterais, não deixando a água entrar dentro da área erodida, e também plantar espécies vegetais dentro e ao entorno da vossoroca, que contribuem para diminuir a erosão pluvial e também a eólica. Olá, meu nome é Isaac Barilli, sou aluno do segundo período de Agronomia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante na agricultura brasileira, que são as famosas curvas de nível, né? Nós vamos estar falando sobre os fatores para a produtividade da área, o que nós precisamos analisar antes de ser feitas as curvas de nível
e alguns métodos para os levantamentos de curvas de nível. Né? Mas antes eu quero abordar uma coisa aqui e deixar muito claro que algumas vezes pode passar despercebido ou o agricultor acaba não sabendo, mas o que é preciso é que o produtor ele não tem que ajustar a área conforme a máquina, né? O que acontece algumas vezes, né? Mas sim é bem o inverso disso. O produtor ele precisa ajustar a máquina conforme a curva da área. Então, dando continuidade aqui, né, sobre os fatores, nós sabemos que existem diversos fatores para a produtividade das áreas, né, bem como as erosões que são causadas por uma grande quantidade de chuva, né, e os problemas disso é que com essa grande quantidade de chuva acontecem pequenas erosões e elas vão aumentando até se tornarem grandes erosões. E precisa ser feito direcionamento de escoação da água, né, dessa área. E em um escoamento linear, por exemplo, a água ela vai para as extremidades e a curva de nível é um meio de amarrar essa água para que não sejam causados danos maiores, né? Para que não sejam causados mais danos. Isso prejudica ainda mais o agricultor, né? O produtor, no caso. Para analisar a distância de uma curva de nível para outra, nós temos que levantar muitos dados, por exemplo, a intensidade da chuva naquela área, a quantidade de chuva naquela área, né? A duração da chuva naquela área, o tipo de solo também, para saber se ele é arenoso ou argiloso, e existem métodos aí muito eficazes e simples para descobrir isso, né? Temos que analisar também o relevo, a declividade da área e também se a área é uma área de pecuária ou de lavoura. O que provavelmente vai definir essa distância, na maioria das vezes, é a declividade e o relevo, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, é para deixar as curvas sempre iguais, né? Nunca deixar uma curva maior que a outra, porque se uma curva fica maior que a outra, o, o, o tanto de água que uma vai acumular vai ser maior do que a outra, ou seja, ela vai acabar arrebentando e não é uma coisa muito legal. Então precisa ser uma coisa muito correta, uma curva muito precisa, todas precisam ser muito iguais, né? Falando agora sobre alguns métodos de levantamento da curva de nível, né? Temos o mais comum, por exemplo, que é o nível de precisão, que é utilizado por topógrafos, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas e hoje em dia aconteceram muitos avanços tecnológicos, por exemplo, com o avanço dos drones hoje, né, estão sendo implantados alguns métodos mais eficazes. Por exemplo, a fotogrametria, que o cara que vai estar pilotando o drone, a pessoa que pilota o drone levanta o drone e ela consegue mapear todo o terreno que o agrônomo ele quer mapear, ou seja, um trabalho que o agrônomo fazendo sem o drone levaria muito mais tempo. Com o drone ele consegue fazer um trabalho mais eficaz, né? Consegue fazer um trabalho mais rápido e muito mais viável. E depois desse levantamento com o drone e tal, eles pegam esses dados, é levado para o escritório, né? E esses fatos são analisados com alguns softwares específicos e assim é possível gerar todo um modelo tridimensional dessa área. A área do Fala Fina do Lunardelli, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, imagina o meu lá no mar, plantou ontem.